14, 18 a 24. Abraão com Melquisedeque. Pode ler. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou o dízimo, bendito a dízimo. Não, Abençoou o dízimo. ele, Abraão, e disse: É o meu está dois pontos. Abençoou, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe dízimo de tudo. É até aí? É até aí? Não, até o 24. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas, mas os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Levanto, porque senão você fala uma coisa do passado. Levantei na minha mão. Isso aí, levantou a mão, que ele levantou ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fim até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que tocou aos homens que comigo foram. Aner, Ecol, Mei e estes te tomem a sua parte. Agora, outro leia Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Marcos 4, 26 a 29. disse também: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse sem ele saber como. 26 e 27. A 29. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então nós vamos falar desses princípios da Bíblia hoje. Marcos 4, 26 a 29. Tudo na Bíblia tem significado. A Bíblia não joga a palavra ao vento. Quando você começa a ler, a estudar a primeira menção da palavra na Bíblia, quase sempre você vai ver isto no livro dos Começos, que é o livro de Gênesis. Então, isso tem um significado muito importante para nós, porque isto vai basear, vai lastrear toda a palavra de Deus até o Apocalipse. Então a gente precisa entender, tá, o significado da primeira menção. É a mesma coisa quando nós estudamos a primeira menção sobre a palavra Espírito, aparece lá no versículo 2, e aí você vê que a ordem imposta sobre a terra e ornamentação, tudo é feito pelo Espírito. Então você começa a entender qual é a função de cada um. E eu não vejo um estudo que eu sempre dou, tá? Sobre dízimo. E a gente olha aqui que a palavra dízimo, ela nasce antes, bem antes da lei. Pelo menos 500 anos antes da lei. Então, aquela justificativa que se dá em razão do dízimo ser da lei, vai por terra, porque ela era falada com Abraão. Nota-se que Abraão tinha como prática isto. A Bíblia diz que ele deu o dízimo a Melquisedeque.
você olha o capítulo 7 de Hebreus, é bom que você leia versículos 1, 2 e 3, você vai ver o sentido do Melquisedeque para nós. O escritor aos Hebreus, ele faz inclusive a tipologia do que era. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Para sempre. Então ele tá falando desta figura, tá? Que era rei de Salém, rei de Jerusalém, que sai ao encontro de Abraão. Ele é um tipo de Jesus, porque ele não tem genealogia, nem início e nem fim de dias. Por isso que Jesus, quando ele quebra o sacerdócio arônico, ele é um sacerdote eterno segundo a linhagem de Melquisedeque, porque Jesus é da linhagem de Davi, da tribo de Judá, não é tribo de Levi. Então o escritor fala assim, ele é superior, porque ele veio de uma origem sem descendência. Jesus é eterno. E quando você vê a figura de Melquisedeque encontrando com Abraão, ele leva dois elementos que têm um simbolismo para nós, tá? Pão e vinho. Pão e vinho é o símbolo de uma nova aliança. E nós lemos o texto de 20 a 24, aonde Abraão, ele retribui a Melquisedeque com o dízimo. Toda aliança que se faz na Bíblia, há correspondência. Quando Deus faz com Abraão, no capítulo 17, uma aliança com ele, e ele estabelece, eu farei uma aliança contigo, todos os teus filhos homens, machos, serão circuncidados. Há uma reciprocidade. Então, quando Melquisedeque chega com pão e vinho, Abraão retribui a ação de Melquisedeque com o dízimo. Quando você leva por este lado, e o rei de Sodoma fala, Abraão, você tem direito a tudo, porque você foi na guerra e nos livrou e nos recuperou, você fica com todo o despojo. Ele falou, não, para que amanhã você diga, eu enriqueci Abraão. Há uma aliança nesse propósito. Abraão queria depender unicamente de Deus, tá? E ele estabelece com Deus uma aliança. Outra vez que aparece a palavra dízimo no livro de Gênesis, é no capítulo 28, com Jacó. Tá? Quando Jacó foge do seu irmão, capítulo 28, versículo 20 a 22. E ele faz um voto ao Senhor. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Como Deus agradou disso, na hora que o povo próspero. Tá? Quando o povo de Israel ele se transforma numa nação no Egito, quantas pessoas descem ao Egito com Jacó? 72 pessoas. E lá em 400 anos eles se tornam mais numerosos do que o próprio egípcio. Essa foi a razão do medo de Faraó. Eles se tornam uma nação.
Deus transforma essas pessoas numa nação. Deus tira esse povo, leva ao deserto e ali começa a estabelecer regras, leis. Ali Deus normatiza o dízimo. Está no capítulo 27 de Levítico, tá? Acho que versículo 30, Deus começa a falar para quem era o dízimo. Também todas as dízimas do campo, da semente do... Lá no capítulo 18 de Números, ele diz para quem é, versículos 21 e 26, porque ele exigia inclusive que as pessoas que recebiam o dízimo, recebessem o dízimo, também dessem o dízimo do dízimo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também farás os levitas, e dar-lhe-ás tudo quanto receberes o dízimo aos filhos de Israel, que eu lhes tenho, e vos tenho dado por Capítulo herança. 18 de Números. O Levítico que você Isso falou. mesmo. Hein? Levítico que você falou, Paulo. 27, 30. E 18? E o 26 ali. 26 diz o seguinte, mestre: também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás quanto receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança. Deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Dízimo dos dízimos. Pois é, pastor, e só uma interferência para eu entender isso. O dízimo não é dado aos levitas para o sustento dos levitas, já que eles não tinham propriedade, eles não podiam ter terra, não podiam ter propriedade, né? Eles eram servos do templo. Então eram os profetas, o povo dava o dízimo para o sustento dos levitas, né? Mais ou menos isso. Não é isso que ele está dizendo? É igualzinho. É isso aí. Mas se você vê a origem, eu parto da origem. Abraão deu dízimo a Melquisedeque para quê? Se não tinha levita. Isso aí. Hoje as pessoas pegam nisso para... Tá? Eu sou cantor, só quero ver de música, vai morrer. Não. Levita não é músico. Há uma deturpação. Correto. Agora, Levita é servidor. então, meu pastor, você Serviçal. tem pessoas que cantam, pastor, acha que é levita. Não, Essa que é a olha, diferença. não conhece Bíblia. Isso aí. Tá? Não vem. Os cantores de uma família dos levitas que foi instituído por Davi como cantores oficiais, não os levitas. Os levitas foram instituídos por Deus para o serviço. Então, não faça. As pessoas deturpam isso. Não faça da Bíblia uma coisa para favorecer. Qualquer, era para trabalhar em função do tabernáculo. Isso aí. Tanto é que quando Davi vai trazer a arca para Jerusalém, ele vai buscar 100 levitas e usar a mão. Porque quem podia trabalhar, pegar na arca era só os levitas. Então, não deturpe. Não respondeu. Não, eu estou falando, ele está dizendo sobre o levita. Deus normatiza. Por quê? Ele escolhe essa tribo. Por que ele escolheu a tribo de Levi? Eu já perguntei isso na quinta-feira. Por que ele não escolheu outra? Os levitas não são descendentes de Arão? Não, Arão é descendente de Levi. De Levi. Não inventa coisa. Arão é descendente de Levi. Porque Levi é o terceiro filho de Jacó. Rubens, Simeão, Levi e Judá. E agora, por que escolheu os levitas? Aí complicou. Ué, Moisés tá na Bíblia. está já da falou origem de muito Levi, disso, né? né? Moisés está da origem de Levi, né? Moisés era levita. Uhum. Por que a tribo de Levi foi escolhida para esse tipo de serviço? Você tem um texto, Deuteronômio no capítulo 10, acho que versículos 6 a 8, mas a resposta não está lá, mas ali começa, quando você lê Bíblia, capítulo 10, versículos 6 a 8, quando você começa a ler Bíblia com curiosidade, você vai descobrir. E partiram os filhos de Israel. Uma que fala assim, por esse tempo Deus escolheu 8. E do mesmo tempo separou a tribo de Levi para levar a arca
da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar o seu nome até... Mas que tempo foi esse? Quem lê Bíblia com curiosidade vai ter que tentar descobrir. Teve um momento que Deus escolhe. Então tá aí, ó. Por este tempo, Deus... Tá? Se não me engano, está no capítulo 32. Que tempo é esse, pastor? 31, 6. É? 31, né? 31, 6. É isso aí. Então daí, olha lá. Êxodo 31, 26. Não, 31 não tem 26, não. Não? Êxodo 31? 32 então. Não. É quando Moisés desce do monte e o pessoal está adorando o bezerro. Ah, porque eles não adoraram Não. Eles estavam profanando juntamente com Arão, e Moisés fala assim: quem é pelo Senhor, se ajunte a mim. E a Bíblia diz que somente a tribo de Levi sai de lá e fica ao lado de Moisés. 32, 26. 32, 26, isso aí. Pois Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Exatamente. Nesse tempo, você tem a resposta lá em Deuteronômio. Por esse tempo, Deus reserva, separa a tribo de Levi. Tá? Porque a tribo de Levi não era escolhida. Agradou a Deus. Agradou a Deus, isso aí. Tá? Então, os levitas são os diáconos de hoje. são os diáconos de hoje. Por que não era herança? Todo mundo ganhou herança, Porque eles iam trabalhar, eles ganharam herança, só que não tem uma delimitação territorial para eles. Então eles pegaram, como era serviço, eles pegaram em várias cidades das tribos para localizar, por causa disso, porque eles são exclusivos para o trabalho do Senhor. Carregar, furar poço. Tinha levita que era responsável pela madeira do templo, do tabernáculo, outro pela lona, outro pela arca. Então todas as famílias eram trabalhadas assim. Lá na frente, depois de quase 1000 anos na frente, que Davi escolhe os cantores. Então o levita não era um cantor, o levita, a origem dele foi para servir. Então essas coisas tem que... Não, as pessoas confundem e querem receber, acham que tem direito até. Levita que cantou. Mas aí do É servir, levita é servir. Aí vem o seguinte: como eles foram escolhidos ao serviço e eles não tinham um trabalho regular como os outros tinham para fazer, Deus coloca o dízimo como uma remuneração para eles. Para a manutenção dos levitas, Deus cria os dízimos. Mas desse dízimo, eles também tinham que Dá o dízimo. Então, mesmo, claro. É igual hoje. Essa pergunta que Quem faz hoje, se você trazer na realidade, quem são os levitas hoje? Deveriam ser os pastores. Não no sentido de diaconia, mas no sentido de servir a igreja. O pastor não é o dono da igreja, o pastor é para servir a igreja. Assim que eu aprendi que o pastor e os diáconos são os copeiros que Deus colocou para servir. Então, quando você olha o ministério de Jesus, Jesus fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E você vê uma deturpação, como você diz, levita para cantor, eu sou levita. E um dia eu falei com um rapaz: me pega essa cadeira, me leva ali. Eu não sou, eu sou levita. Falei assim, Ô pastor, falou isso comigo. pastor, eu chamei um cara para vir me ajudar a tirar chiclete. Não, eu não posso. Ô irmão querido. Tá? Então, ele disse: Aí vem. Ele disse o que era o que não era. levita. Sou levita. Ele não pegou a cadeira. Eu falei: leva essa cadeira ali naquele canto. Ele não levou a cadeira. Que Porque ele disse que era levita. Tá? Então não tem base nenhuma da Bíblia. Esse é o sentido de ministro, né? Agora tirando chiclete, eu não posso dar, irmão. Você está entendendo? Isso. E é muito complicado quando a pessoa, isso aí é um pouco de soberba.
Jesus, ele veio para servir, ele sendo o rei, Isso aí. ele Maior serve. exemplo, cara. Tá? Você vê hoje pastor dependendo da igreja e não fazendo nada. Tem pastor que não atende ninguém. Ele atende, o meu horário na igreja é de 9 às 10. E se não tiver agenda, não dá. Eu conheço pastores que ele entra, ele não pega nem a pasta do carro. Tem que ter uma Tem pessoa. secretário. Tem uma pessoa que Não, tem que abrir cara. a porta para ele, tirar a pasta, fechar e sair. E quando ele vai subir no púlpito, aquela mesma Que Deus dá ao povo de Israel exatamente este desapego. Pastor, aí tem um detalhe, hoje eu estou falador. Aí tem um detalhe, pastor. Tem algumas instituições religiosas que eles usam isso aí como uma obrigação que o cristão tem, né, para doar aquilo que tem, até aquilo que não tem, porque Deus vai repor tudo aquilo, vai dar Não é vai dar em esse. dobro. Não é esse o fundamento. A Bíblia não mostra isso. Isso é barganha e Deus não aceita barganha com ninguém. Isso aí. Tá? Dízimo é princípio, é uma aliança que você faz com Deus. Não é barganha. E é uma questão de fé. Você olhar para a Bíblia e crer no princípio. Paulo diz que é para doar com Liberalidade e amor no coração. e não com obrigação. Com obrigação. Pastor, uma pergunta. O dízimo só está referindo-se ao dinheiro? Ou está referindo também a tempo, a oferta de mantimento? Você viu o texto aí? Sim, estou perguntando porque uns falam aí que você tira 10% do seu tempo para você se dedicar ao Senhor. Eu falo assim, que no meio da igreja tem esses comentários. Assim, a Bíblia não dá. Quando você lê lá no capítulo 27, que nós já lemos aqui, versículo 30 de Levítico, ele diz de tudo, do gado, da sua produção, você dá o dízimo. Lá não fala de tempo, mas seria razoável. Entendi. Tá? A Bíblia diz em Ageu 2:8, leiam aí. Isso é lindo. 2:8. Só tem 2 capítulos mesmo, pastor. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Tudo é. Do Senhor. Então, se você tem, foi alguém que concedeu. Ele é criador de tudo, né? Que criou. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é dele. Tá? Quando você recebe isso de quem é dono, e se você se fecha com egoísmo e avareza, como diz Lucas, você está arriscado não ter, porque é dele. O dízimo é uma questão realmente de fé. Pessoal, De fé pessoal. Tem pessoas, eu fui tesoureiro da igreja há muitos anos. Eu via, irmãos, De confiança. as pessoas mais humildes, elas têm uma fidelidade. Eu contava aquelas irmãzinhas que lavavam a trouxa de roupa, elas davam dízimo e elas viviam adequadamente com o salário. Era milagre de Deus. Agora você vê pessoas que tinham muito, sobrejando, igual a viúva pobre, dava daquilo que sobrejava. Tem gente hoje que está morando em favor. Tá? Porque se você não crê que a providência, que você tem uma aliança com o Criador de todas as coisas, Não é nessa igreja, é outra igreja. Lá tinha muita pessoa de muita dificuldade. Né? e você sabia
recebia a aposentadoria de um salário, ela dava o dízimo. Que coisa. Eu conversava com todas elas. Tá? Agora, quando as pessoas sobram, não dá. Por quê? Porque você aprende a ter apego ao dinheiro. Dízimo é uma questão de liberalidade. Você abre o coração para o Senhor. Deus providencia. Quando nós temos um lastro de caminhada, se você deixar de dar o dízimo, você sabe o que vai acontecer. Tá? Normalmente, alguma coisa imprevista acima do dízimo vai acontecer. Uma doença, um carro vai dar problema, você vai gastar na mecânica, uma televisão vai dar defeito e por aí vai. Quando eu era solteira, eu trabalhava, eu tive muitas experiências. Porque eu trabalhava para ajudar minha família e tinha mês que eu não entregava o dízimo. Aí virava uma confusão. Gastava mais com Bola de remédio neve. do que o que eu gastava, o que eu não tinha. Sabe? Então, essa confiança, quando você deposita em Deus sem barganha, tá? Sem barganha, eu vou devolver porque é do Senhor. Se eu tenho capacidade, se eu tenho saúde, se Ele me dá, é Ele que me deu. Então eu vou ser liberal. Quando uma vez eu cheguei numa igreja aqui em 69, eu dei o dízimo e veio um diácono que tinha uma amizade lá com meus pais. Falou, para que você dá o dízimo? O pastor gasta o dinheiro. Eu falei, olha, meu problema não é com o pastor. O problema é dele. Aí eu me lembro muito bem, que o cara veio, eu nem anotei, mas ele viu que era o dízimo. Ele falou assim, para que você faz isso? O pastor está gastando com isso. Eu falei, meu problema não é com o pastor, meu problema é com o Senhor. Tá? Ele faz o que ele quiser, ele vai prestar conta a Deus. O meu é entregar ao Senhor. Pastor, uma pergunta. Com relação àquilo que você deve dizimar no seu salário, porque hoje nós vivemos tempos diferentes, né? Tempos que você recebe um todo. Aí, vamos dizer, hoje você pega seu contra-cheque e está lá, desconto de vale transporte, INSS, às vezes um plano de saúde, como é que fala? Um fundo de pensão que a empresa, às vezes tem empresas que impõem e tal, e assim vai. E eu quero saber o seguinte, o que você dizima? É o que você recebe? Porque já me fizeram essa pergunta, eu tive muita dúvida em relação a isso aí. Eu aconselho o seguinte. Isso. Tá? O imposto de renda e o INSS você exclui. Vale transporte é um dever seu. Alimentação é um dever seu de pagar. Empréstimo é dever seu. Isso. O teu salário você desconta, porque amanhã, quando você for receber a sua aposentadoria, você vai dizimar. Plano de saúde também desconto, né? O dízimo entra o plano de saúde também. Também, não, para dizimar sim. Para dizimar. Porque eu sempre entendi. Para mim é só imposto de renda e previdência. Isso aí. E que exclui. O resto está dentro de tudo. Então, porque na aposentadoria. Isso aí você vai você receber restituição. Isso aí. Você vai dizimar. Era esse o pensamento que eu tive um pastor, tá? Que a visão dele era muito do dinheiro. Ele chamou os empresários e falou que ele tinha dado 10% da renda. Eu levantei conta. Tá? Falei, você vai matar todas as empresas. E tem outra coisa. Você deve separar, eu sou contador, as entidades. Nós trabalhamos com pessoa física, a igreja. Pessoa jurídica é uma outra pessoa. Hoje você trabalha com margem pequena. Se você tirar de uma empresa 10%, você quebra aquela empresa. Tá? Qual é a recomendação? Aquilo que você tira da empresa para o seu sustento é que você dizima. Tá? Porque o outro é vida. Se gastou, é outra entidade. O pastor aí criou o olho. Ficou aborrecido comigo. Eu falei, não é isso não. Tá? E aqui todas as retiradas, né?
Todas as retiradas. É. Se ele retirar 100 mil, eu vou tirar 100 mil. isso Se aí. tirar 10 mil... Então, aqui tem algumas pessoas, eu oriento assim, tá? O que você levar para a sua conta, para a sua manutenção ou para a sua compra de um carro, você tem que dizimar. O resto é saúde financeira da empresa, de uma outra entidade. Então você não vai misturar uma coisa com outra que você quebra. Hoje todo mundo trabalha com a margem, por causa da concorrência, né? No limite. 10% é muito. Tá? Prestação de serviço, tirar 10% ele está no buraco. E tudo aquilo que você presta para a igreja tem que dizimar também? Como? Vamos dizer, eu faço uma campanha, se você deu a cantina para mim, ou você deu um trabalho que através da igreja eu tiro renda. Tudo. Rapaz, é renda sua. Aquilo que eu tiro ali, 10% da igreja. É renda sua. Não, veja bem, você gastou alguma coisa aqui. Descontar. Você tem que descontar. Tá. Isso. O custo. O Capital de giro, né? Porque eu falo capital de giro. Capital de giro. Você tem que descontar, senão você vai. Você tirar 10% do seu capital de giro, você mata a galinha. Mata a galinha. Entendeu? Pastor, se o senhor me disse, enquanto a proposta, o pastor está falando desde o início que dízimo é aliança. Dízimo é uma questão muito intrínseca, muito pessoal. A minha aliança, meu conserto com Deus, a minha vontade de ser. É pessoal mesmo. Então, eu li a respeito, não sei se é verdade, talvez o pastor tenha um melhor conhecimento a respeito, de que Gessi Lever, o dono da Gessi Lever, quando ele se converte, ele começa a dar 10%, entregar, devolver, contribuir com 10%. Essa história da Colgate. Então, ele dá 10%, daqui a pouco ele começa a chegar em 90%. Então, eu acho que é uma questão muito pessoal. Entendeu? Porque o irmão não vai negociar com Deus, mas se você resolver não fazer essa entrega, lá em números, pastor tem a mente extraordinária, vai ter que pagar 5% a mais aí, vai ter que ter se for negociar com Deus um dízimo, tem um juros a ser pago. Né? Mas isso não é o caso. Eu vejo o seguinte, dízimo e ofertas. A Bíblia ela fala desta aliança dízimo. Dízimo, a palavra já significa o quê? 10ª parte. O outro lado é oferta. A gente vê aí aquele do chapéu, ele fala trízimo. Hein? Ainda não é aberração, né, pastor? Você falou o nome dele, é uma aberração. Veja, a gente está fundamentado no que a Bíblia diz. A Bíblia diz dízimo. O outro é criação humana, para se locupletar. Eu não vejo isso. Agora, a função da oferta é outra dentro do aspecto bíblico. Quando lá em Malaquias, que é o encerramento da velha aliança, ele fala: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. E ele diz que vai fechar como consequência a porta do devorador. E qual a diferença, pastor, em fazer prova de mim e a barganha que o pessoal fala? Não. Porque, vamos dizer, você dá os 10%, mas muitas pessoas assim, vou dar o dízimo porque eu sei que o devorador não vai comer minhas coisas lá, tal. Né? E as portas do céu vão se abrir. Então, se eu estou dando aqui, eu sei que eu tenho certeza que Deus vai me defender. Mas tem hora que mesmo você dizimando, você passa crise. É porque sabe a admissão que tem de Todo mundo passa. Você olha. Do intempério, às Veja. vezes é uma prova, né? Aquilo que o pastor Eduardo falou na quinta-feira. O senhor quer provar aquilo que está no seu coração. Veja. Né? Veja. Há muita coisa
que a Bíblia nos ensina e a gente não senta. Capítulo 14 de Lucas, versículo 28. É um senso de administração que Jesus ensina. Enquanto acha aí, 14 o tem quê? pessoas que 28. eu já passei por lugares que, como uma forma de pedir, eles usam as primícias. E teve um pastor que passou num lugar que eu frequentei um tempo, que ele chegou fazendo uma campanha por nome Primícias, e ele usou todos os capítulos de Salmos para sorteio da igreja. Mas você não achava, nem da igreja, ninguém que achou o número 1, número 2, número 3, número 4 para ofertar o voto. Só de 25 a 150. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem o que se acabar? Isso aí. Tem muita gente Que que gasta se uma enrola porque não faz isso. Dá um passo, manda a pé. Uma Pergunta, coisa boa. Isso é A administração. colocação da Jesus irmã. ensina. Eu A queria, gente não aprende porque não quer. eu queria só tirar uma dúvida, que eu me Pedir explicasse a Deus. a primícia. Não porque eu vejo que todo, vamos dizer, tem um culto do mês que fala assim, hoje é o culto das primícias. É. Aí eu quero entender esse... Não. O que é primícia? Nossa, Primícia, o que é a palavra? O sentido da palavra primícia. Primeiro de Deus. É o primeiro. É o primeiro. a explicação. Tá? Agora, se for tirar o Deus, dízimo, acabou, não dá. Como a nação era uma nação agrícola, você tem que entender o texto. Sim. Israel era uma nação agrícola. Israel se torna comerciante a partir do cativeiro. Então, o que Deus queria? O primeiro fruto da terra Era do Senhor. era do Senhor. Então eu disse... Não era o dízimo. Não. Você vai colher uma laranjada. A primeira laranja aqui é do Senhor. Pá, Senhor. o primeiro boi aqui é do Senhor. Porque nessas Tá, Ah, eu quero saber cidades hoje. do interior, Não. Tá bom. Amém. Hoje, aí só falou assim, hoje, hoje é o hoje primícia. não tem estabelecido as primícias. Tem pessoas que levam isso a sério. A É. primeira coisa do Senhor. Isso é um princípio. A Bíblia diz que a primícia era movida. Era um ritual. Você levava aquele molde de primícias e o sacerdote movia perante o Senhor. Porque Deus deu fertilidade à terra, deu produção à terra. Tudo e a pelo pessoa Senhor. estava agradecida ao Senhor. uma festa. Pegando esse gancho É uma aí da festa. primícia, mas Era festa. A primícia era festa. eu percebi que no nosso envelope de contribuição tem lá a primícia. Essa primícia, o que a gente fala? Para a gente auxiliar outras pessoas, tá? Que isso faz parte da oferta. Breque, por exemplo. Aí, então, contabilmente, você separa o dízimo, a oferta e a primícia Primícia. para a sua destinação específica. E veja, E às vezes é igual. hoje você vai ver aí. Nós vamos apresentar. O que nós recebemos de primícia, nós gastamos mais. Muito mais. O que nós recebemos de missões, nós gastamos mais. Tá? Lia, ela sabe disso. Um dia ela precisou aqui, ela abriu uma cesta da Breck. Eu não permito. Tá? Ah, faltou azeite. Tem que fazer a gente previsão. estava fazendo um negócio para a igreja e não tinha, não sei se trigo, azeite, acho que era azeite. Veio aqui a Breck e falou: Ah, pastor, qual o problema? Pode embora. não põe. Não pode. Tem que fazer previsão. Aprender Ah, tá. Olhar por esse preâmbulo, tudo Mas bem. você tá Para abrir fazendo uma um cesta, negócio daqui todo mundo pega. E não sim, pode. sim, não. É isso aí. Não. Ou é, ou não é. Falei não. Coração na obra é Falei, essa cesta faz foi a inversão. dada para a Breck. Então tem que igual- respeitar porque é da Breck. É igual Então a igreja não pode lançar a mão daqui. Tá? Então todas as pessoas que quiserem, falam, pastor, preciso de óleo, compra lá. Hein, pastor? Porque na última hora vem aqui, abriu uma cesta, vai embora. Todo mundo começa a pegar. Eu falei, não pode. Aquela questão de Davi quando foi buscar a arca, foi uma boa intenção. O cara Boa foi lá e intenção. meteu a mão e foi fulminado. Aí Davi ficou até Se o triste. irmão Se ele está tivesse dando uma programado oferta com os levitas com uma lá buscando, finalidade, tinha acontecido a eu morte não do- posso mudar a destinação daqui. Claro. Isso aí.
Tá? Eu não posso mudar. Então, Ok? as primícias, os valores que caem para a primícia, o senhor usa para atendimento social. Eu compro umas cestas aqui, pra estar aqui. De vez em quando o irmão fala, tem cesta aí, pastor, estou passando, pega lá. Tá? Aqui na congregação, sempre tem umas cestas aqui sobrando. Tem uma cesta para aqui, lá dentro. Graças a Deus a nossa igreja precisa pouco. Mas maior coisa a gente investe na breque. A breque nós temos, olha, nós estamos sendo solicitados, nós temos 4 ou 5 pessoas lá que telefonam para mim, pastor, pelo amor de Deus, eu estou precisando de um socorro. Pessoa não crente. E eu mando para lá. Eu tenho obrigação de sustentar. Ele está sendo recuperado, a igreja tem que manter. Tá? Então eu compro, esse mês eu comprei R$ 1.700 só de carro. Ele paga isso, passa um mês. E aqui nós recebemos cesta, de vez em quando eu dou mais algumas coisas para manutenção das pessoas. Se você for lá quarta-feira, levar aquela cesta aí. Quarta sim, a quarta não, a gente leva. Ela leva todas as cestas. Eu Faz cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei, Uzi, quem carregou a cesta? Ela falou assim, eu não sei. Eu liguei para a Breque. Não, aí eu falei, Flávio, não, a irmã trouxe a cesta para cá. Eu sempre ligo para ele antes, mas eu não liguei. Tá bem, só leva. Uma quarta sim, uma quarta não, a gente faz Né, pastor? Quem bota o boi é o olho do dono, né, pastor? Ver as mínimas coisas. Tá certo, eu li pra isso aí. Aí eu liguei para o Flávio. Aí, como a gente vai levar alimento espiritual, se tem o alimento É o que ela leva, ela está autorizada a pegar tudo que tem aqui e levar. Aquele canto lá é da Breque. Então, eu vi que eu não sei quem dá, mas o Carone me traz sempre 2 cestas que alguém manda. Eles chegaram aquelas 2, chegaram mais outras, eu fiquei ali olhando. E na quinta não estava lá. Eu falei, Ozi, você entregou a cesta para alguém? Porque já passou um cara aqui e carregou. Não. Tá? Um dia que, por isso que eu tranquei até a porta, ele entrou por lá, Saiu e levou tá? E saiu por aqui e levou a cesta. Um ex-drogado, inclusive, que tinha passado pela breca. E Que tem saiu carregando a cesta. quarta-feira, pastor. Você tem que ficar atento, diácono. Teve quarta-feira. Ele entrou por lá, pegou a cesta ali e foi embora. Tem quarta-feira que a gente Conhecia, chega. né? Quarta-feira que a gente chega lá com a comida, eles, graças a Deus que chegou. Porque a gente entende que eles estão com isso, conseguindo fazer. A gente até pede O para sistema podia ser assim, né? as pessoas. Sistema na hora de culto, só entrar. Se for uma necessidade, mesmo emergência, alguma coisa, só entrar. Sair por lá. É um quarto sim, um quarto não. A gente sai daqui 6 horas. Toda quarta-feira. quarta De sim, 15 em 15 dias. 15 dias. Eles vão lá pregar à noite. É uma boa para você Se conhecer. você quiser ficar na outra quarta, você vai também. Esse é o pedido, eles estão falando, está tendo muito pouco culto. Eles estão pedindo, se tem mais alguém, pediram para os jovens apoiar. E tem instrumentistas? Os jovens programar uma vigília, eles estão pedindo, viu? Tem instrumentistas, não? Então tem época lá que tem que botar para orar, para Deus providenciar cesta. Tem época que a gente chega lá, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, graças a Deus. O tempo que é o Estado. São, tem 19 ou 20 homens lá agora. Tem 20 homens. Mas, vamos ler então, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. O outro leia Provérbios 11 e 24. Provérbios 3, 9 e 10. e 11. 24 está na mão. Primeiro, não, né? 11 o quê? 11 e 24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais que é justo. É para a sua perda. 11 e 24? A minha Bíblia fala quem dá liberalmente. Eu estou querendo trabalhar com essa palavra. 11 e Que 24. está em 9 e 7, segundo os Coríntios. Ao que distribui, mais se perda. 11 e 24. Aqui, engraçado que eu, sem querer, Alguns que espalham ainda, eu peguei e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Para a sua perda. 3,9, sem querer, eu abri cada aqui. Ah. Fala assim, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os seus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto
os teus vagares. Interessante, né? É promessa, rapaz. Promessa. Você não precisa para ganhar. Deus tem um compromisso. Verdade. A Bíblia dele fala como você quer. Como? Em Aniversariante, lê aniversariante. Lê. Como é que é? 11 e 24. 11:24. Sim. O homem dá liberalmente Isso e se aí. enriquece. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma, a 25 também está Também fala, a alma generosa prosperará. prosperará. E o que regar também será regado. Tá vendo? São princípios. E a Bíblia é a verdade de Deus. Não adianta. Se você obedece, você tem. Por quê? Por que a nação tem uma promessa de Deus, judaica, mas eles são liberais entre eles. Tá? Quando você começa a olhar a retribuição da parte de Deus a quem contribui, 2 Coríntios 9 e 7, 6 e 7, leia. Então vamos falar um pouquinho sobre a oferta. Nós estamos acabando já. Eu queria ver falado sobre o voto. Continua semana que vem. Não, eu quero que... Sobre os votos também. Ó, antes de ler, eu vou só afirmar o texto que nós lemos. Marcos 4, 26 a 29. A Bíblia diz assim: Jesus propôs uma parábola dizendo: o reino de Deus é assim. Então, você sublinha esta palavra, é assim. Da música, hein? Tá? Marcos 4 e 26. Então Deus estabelece: o reino de Deus é assim. Um homem saiu a semear. E ele fala: o resultado da semeadura ele não sabe se é pela manhã ou pela noite, mas acontece. Esse é o princípio, tá? Porque é assim. Você só tem se você semear. Entendeu? São coisas que você tem que começar a olhar na Bíblia. Jesus definiu, é assim. Você só vai colher se você semear. Não tem jeito. Semear paz vai ser mais fácil. Semear ira, não só no dízimo, mas Não. na vida das pessoas. Na vida das também. pessoas. Você sabe? E aí você tem o seguinte, e ele fala: e colheu 100 por 1, lá no final. Tá? aqui, o texto 25 do Provérbios 11. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Receberá. Então é a semeadura aí que você falou. Não tem jeito, porque é assim o reino dos céus. Tá? Ele definiu, é assim. Você só vai colher se você semear. Não tem jeito, se você plantar. Tá? Esse é o princípio da contribuição. 2 Coríntios 9, 6, 7. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. É assim. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja, 2 Coríntios isto 9. Sem intenção de retorno. sem intenção de retorno. Tá? Isso é 2 Coríntios 9, liberalidade. É 6 e você 7. reconhecer quem é o dono e você ter prazer em contribuir. Tá? Em contribuir. A contribuição, irmãos, você vê no povo de Israel, quando Moisés vai construir o tabernáculo, ele tem que falar: para aí, gente, para aí, porque estava dando demais. O negócio estava saindo. Quando vai reconstruir o templo, lá no templo de Esdras, o negócio veio em abundância. Ele falou: para um pouco aí, porque estava dando demais. 2 Coríntios 9, passagem, 9, 6 e 7. quando Salomão estava construindo o templo, que o povo começou a contribuir, 29, me parece. capítulo 29, primeiros Crônicas, Isso. fala de Davi. Davi deixou 4.000 talentos de ouro e parece 20 e pouco mil talentos de prata e todo o armazém. Ele falou: tudo que eu ganhei. Segunda Crônica, né?
segundo, primeiro, 29, fala de Davi, segundo 29 já é Josias, se não me engano. E aí ele fala tudo que eu reservei para a construção do templo. Então, muita coisa que Salomão fez já está tudo pronto. Mas pastor, quando eu trabalhava, eu dava o dízimo. Agora eu não trabalho mais. E meu marido é contra. Eu posso tirar escondido dele e dar? Não. Não. Se ele é contra, Mas ele não. te dá alguma coisa? Não, eu tenho acesso a tudo. Mas a sua parte, ele separa? Não alguma tem coisa? parte. Não tem Não parte, tem parte. é. Eu Você tenho não pode, acesso a não, tudo. Eu não tenho sobra ordem, cartão na mão, eu tenho acesso à conta, tudo. Mas aí, como ele não gosta, você Ele vai não fazer gosta. negócio Eu e vou roubar. depois vai Não Eu pode. me sinto arrumar roubando. com peso. Eu me sinto seria viável se ele separasse. Toma aqui seu A sua cartão. mesada. Não, A sua mesada é não sempre. tenho mesada. Eu tenho Toma cartão na mão, eu gasto. Toma um cartão, se ele fizesse você, toma um cartão. Você tem limite de tanto, Ele isso. como Não, cabeça, não tem ele como cabeça, ele dá ordem da casa. Não faça isso, que não vem bênção. Isso entra a maldição. Agora, quando a gente tem Prefere pro outro filhos pequenos, eu aprendi com o meu salário, tirar como se fosse daquilo que fosse auxílio, né? Auxílio, e tirava, separava o dízimo e entregava na mão deles. quando Aí ele dá o dízimo. Isso é um princípio que é bom para educar a educação financeira. Eles iam junto comigo. Olha, o dízimo, o exemplo dos pais que dão dízimo, isso incute na mente dos filhos. Verdade. Esquece. Tá? Não esquece. É um princípio salutar que os filhos aprendem. Desapego, irmãos, desapego. Ei, pastor, Dois, aqui, dá pra frente, só entendeu? para enfatizar, Pelo- ali no Crônicas 29, né, e no verso 9, diz assim: e o povo se alegrou do que deram Voluntariamente, liberalidade. porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Ao Senhor. Tá? Você vê isso no capítulo 8 de 2 Coríntios, lá no versículo 1 e 2. Leia aí, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 2. Quem achou aí, olha. Olha, era uma igreja extremamente pobre. Paulo dá testemunho, as igrejas da Macedônia se deram primeiramente ao Senhor. Tipo de pastor, às vezes, né, esses sujeitos são mais admirados, são mais queridos, são mais servidos do que aqueles que se dedicam às ovelhas. Eu fui visitar um pastor, eu fui tirar uma dúvida com um pastor presidente de associação, numa segunda-feira, estava conversando um assunto com ele. Eu era o vice-presidente, ele lá de cima, aqui embaixo no interfone, ele lá de cima saiu do interfone e disse: é segunda-feira, eu não faço serviço nenhum. Isso aí. Eu, Cadê a consideração? vice-presidente, Cadê a consideração? pastor, fui lá na casa dele para tirar um problema que a gente ia enfrentar. Ele disse simplesmente isso. A ovelha quer sentir cheiro do pastor. Pastor, filho de Deus, como é que fica essa situação? Deu nem hora, filho. Apartamos de mim. A ovelha quer sentir cheiro do pastor. Então o pastor, ele é artista, ele é cada puto de gabinete. Aí a ovelha chega, eu estou falando isso que eu já vi, viu? Pastor, eu estou com um problema na minha família, eu preciso conversar com o senhor. Marca uma audiência, aí você vai, procura secretário, 15, 20 dias. Vai morrer. Não, aí o homem está com um problema com os filhos adolescentes. Eu quero falar com o meu pastor, eu já entro na sala. Dá licença, pastor. Atendimento Você está aqui. Agora isso tem que ter intimidade. Pastor, eu quero falar com o senhor agora. Meu irmão, marca audiência, rapaz. É complicado. Então, a função dos levitas era isso. Está disponível para o serviço do tabernáculo. Para desenvolvimento da obra do Senhor. Deixa eu né? aproveitar esse momento e me atrever a falar uma coisa que eu já disse para o senhor. Os levitas também tinham os períodos dele. O nosso pastor, ele trabalha diuturnamente. E isso para ele não é bom. Se não é bom para ele, não é bom para nós. Isso, a igreja precisa observar isso. Ele tem que ter o tempo dele de repouso. Isso é importante. Mas ele tem, cara, de meia-noite às 6. Não, eu já há pouco tempo que eu estou aqui. Eli 2, hein, pastor? Pouco tempo que eu estou aqui, eu já observei isso. Já falei com o meu pastor no discipulado, falei isso para ele.
há necessidade desse tempo de repouso. Por quê? Porque é importante. Nós temos, o pastor precisa ter. Espiritual e tem o Mas eu tenho sábado no meu dia. Físico, tem. Mas se ele parar, ele morre. Pastor, o pessoal Agora liga eu vou para o senhor. Pode falar. Essa Nem palavra, sábado, né? Sábado é o seu dia de. Faz você lá em casa. Porque, você faz filho. porque se eu não fizer, eu apanho. E não é dele, porque ele é envolvido com a obra. Tudo dentro de casa. Não, amor, não é. Se eu não fizer, Se você não O fizer. couro come. Isso é desde quando nós casamos. Então não adianta eu falar Ele assim, faz a deixa feira, eu Lina? fazer, Eu faço. faz. E Faz que mais? feira, faz supermercado. Tudo sábado, gente. Tudo Cheio sábado. demais, gente. Vai. Porque é atropelado, né? Porque ele não pode nem descansar. Rapaz, você não sabe o peso, rapaz. Quem sabe o couro sou eu. Então, ó, o nosso pastor para a igreja tem que pensar nisso. Não, eu tenho meu período de férias, tá? Sim, as férias você É, tranquilo. mas Se eu não fizer, tenho- se eu queria descansar. Tem que ter esse- o sábado, pergunte a ela de vez em quando fica reclamando lá, eu fico dentro de casa, pergunta ela, lendo, ouvindo, passo, tá? Ouço Mas música, recebendo ouço ligações da liderança da igreja, eu sei disso. Não, mas graças a Deus, sábado é Então, muito pouco, se você não é. tem telefone. é muito importante, meus irmãos. É importante. Então, muito como importante. a lei, tá, o sabático é fundamental, não, mas Irmão, Você eu já vai questionei ter- isso é, com você vai ele ter muitas Deus. vezes. porque a lei do sábado não é o dia, é um dia de descanso. Tá? O Shabat, na coisa, era um dia de descanso. Deus estabelece isto na semana para cada um. Isso na tradição judaica é importante. Tá? É o dia que você fica em casa. Os pastores, a maioria deles hoje, eles adotam segunda-feira. Tá? E eu não, eu adoto no sábado. Geralmente o sábado é o dia. De vez em quando tem algum Isso, pastor, tá certo, tá certo. tá? Mas é bom. E esse período dos levítas, eles tinham a remuneração que era do dízimo, e eles recebiam ajuda, e eles tinham que dar o dízimo do dízimo. É igual o pastor hoje. O pastor que recebe a prebenda, se ele é fiel dizimista, ele dá o dízimo. Tá? Ele recebe a prebenda, o que é? São os dízimos dos irmãos. Tá? E o pastor tem que dar o dízimo do que ele recebe. Como dízimo, eu estou falando aqui sobre um prisma de aliança. Se é uma aliança de dependência com Deus, você tem que ser fiel ao Senhor. Tem um texto, Lucas 12:15. Lucas? 12:15. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Das coisas que possui. O dízimo, essa norma que Deus deu, e ao longo do tempo do Velho Testamento, Deus cobra, quando o povo retorna do cativeiro, Neemias cobra do povo, está lá em Crônicas também, o dízimo do povo, e a Bíblia diz que o povo volta a dar o dízimo com uma alegria. Ao longo do tempo, isso vai se perdendo. O último profeta, em torno de 400 anos antes de Cristo, Malaquias, ele faz uma cobrança sobre os dízimos que o povo era taxado, capítulo 3, versículo 8 a 10, como ladrão. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito no Velho Testamento, para o nosso ensino, foi escrito. E eu não vejo um fundamento
tá? No Novo Testamento sobre o dízimo. Jesus fala isso no capítulo 23 de Mateus, versículo 23, sobre quando ele começa a dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele diz: vocês dão o dízimo do endro e do cominho, devias fazer, vocês devem fazer, mas eu quero a misericórdia. Misericórdia que é. Tá? Então, ele está apenas reafirmando que veja como eu vejo como uma aliança, e todas as alianças são estabelecidas de uma maneira eterna. A aliança que Deus fez com Abraão, no Novo Testamento pouco se fala dela. A aliança que Deus fez com Noé, no Novo Testamento pouco se fala dela, mas é uma garantia para nós. Deus não vai destruir nunca mais o mundo com água, porque tem uma aliança. Então, estou entendendo assim. Então pode nos Por exemplo, Mateus 23, 23, que está dizendo, né? Com gelo? Ai de vós, escribas e fariseus, Calor de hipócritas. Não, mas não vai, gelo não. A Bíblia diz que Eu vai tô ser falando um porque fogo. a Bíblia fala. Para aí, gelo, você vai derreter. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, quer dizer, Os dízimos. estas coisas é o juízo, a misericórdia e a fé. Estas é o que está perto, né? E não me tira aquela. Não me tira aquela. Não me tira aquela. Isso aí. Não, O dízimo, né? isso aí. Entendi. Tá? Então ele Deu uma de sanção, né? Analisou perfeitamente Não, o ele- texto pelo destas. essas coisas. Dessa, né? Dessa. E você não esquecer daquelas que estão lá em cima. Tá? Essas pertinho você não deve esquecer e não deve deixar de fazer, e não esquecer das Não demais. mentir lá em cima. Lá em cima. esquecer. Então, a gente vê o seguinte: a cobrança de Deus sobre este fundamento. Nesse texto, o dízimo e as ofertas, elas atuam no coração do homem, tirando a avareza do nosso coração. A parte mais sensível do homem é o bolso. É ou não é? Uhum. Tanto é que toda punição vem através de multas, que é a pecúnia, né? Tá? E quando você tem apego, lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 10, Paulo diz: o amor ao dinheiro, versículos 1 e 2. Também, irmãos, vós nos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Leia o outro. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, Aí, continua. pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e comunicação deste serviço que se fazia para os santos. A minha Veja. fala, o privilégio de participarem deste serviço. Deste trabalho, uma igreja pobre. O meiozinho do segunda parte do versículo 5, mas assim mesmo se deram primeiramente Ao Senhor. Tá? Então é um privilégio, isso que está lá no capítulo 9. Tá? Boa vontade. Então, o desprendimento, aquilo que nós lemos no capítulo 12 para que não tenha avareza no nosso coração, é para você estar abençoando a obra. Irmãos,
Capítulo 1 João, capítulo 3, versículo 17. Vamos agora focalizar isso. 1 João 3, 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Olha, eu comecei a trabalhar na assistência da igreja, porque nós tínhamos na outra igreja um diácono, ele tinha uma deficiência física e era encostado. E quem estava socorrendo ele, um dia eu conversando com ele, falou: quem está me socorrendo são os espíritas. Ei. Eu falei: não. Aí eu fiz a campanha do quilo. Tá? Já pensou? A igreja não tem condição de ajudar o irmão para que os espíritas fossem lá? É que eles acham que eles são salvos, Tá? Aí nós começamos a desenvolver. Eu tinha uma noite que eu passava lá, pergunta ali, eu e Lia lá fazer cesta. Lá no meu irmão não tinha condição de levar Leva cesta, dava de quilinho e dava sal pra cá. Já fiz muito isso. Muito sal. Você proibir sal e angu. Ó, sal e angu não quero não, irmão. Sai fora. Sal, farinha, fubá. Tô louco. Mas eu fazia e entregava, porque eu achei uma vergonha a igreja deixar que os irmãos fossem atendidos pelos espíritas e nós nada. Tá? Leia Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 16. E algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Continua. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Viu, irmãos? A fé tem que ser precedida mais de solidária. obras. Eu fico bobo. A nossa igreja, cara, o nosso aqui não, Brasil inteiro, mundo, é muito parada nisso. Ninguém ajuda mais ninguém não, cara. Ah, a Igreja Universal está vendendo vassoura Piaçava a R$1.000. Pois é. E tem gente comprando. Meu Deus. Hoje o que eu particularmente vejo que mudou muito foi a ascensão das drogas na sociedade, assim. Falo nos mendigos, antigamente o mendigo mendigava porque estava com fome e necessidade. Hoje o cara mendiga para tirar para droga. Não dá droga, eu dou comida. Outro dia o cara pagou o carro, pagou o carro, umas 3 maçãs, toma aqui, meu irmão, você quer? Toma aí. Dinheiro. Eu encaminho, tá? Eu encaminho lá para a Breque, que a gente... quiser, né, irmão? Se quiser, tem que ser voluntário. Mas a igreja tem uma obra. Se você olhar a igreja primitiva, a Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada. Ó, os dois pastores, tem um pessoal dos minutinhos, os dois que nós ganhamos aqui na Manhã com Deus. E aí tá lá aquele rapaz, já só saiu. Então, em junho, um não foi, o outro foi e voltou para a família, vai casar e restituiu a família. Então, Glória a Deus. então, Foi na noite mais fria de domingo para segunda, porque os dois entrou. Essas Eu dei coisas dinheiro tem de que saber para passagem, falar com tudo que dei sonha. dinheiro de Viu, passagem, Gabriela? um foi e o outro não. Essas coisas tem Aí, que ó, saber. nós tudo que trouxemos a sonha. família dele aqui num domingo, a família veio. E aí, depois daquele dia, eles se entrosaram e refez a família. olha só, nós temos gente aqui dentro hoje, crente. Passou por lá. Passou por lá. Casou, se Isso aí. converteu, casou, está na igreja hoje. Ah, e bonito. Pastor, como é que está o nosso projeto da filmagem? Eu vou mandar tirar a cópia para apresentar aqui. Lia, ora aí com esse pessoal que estão indo embora.